me atirar em mim, de medo, e os arbustos moveram-se, sentei-me, fiquei quieto, e os esquilos, comecei a subir a colina, então aquela pólvora além dos 2 canos, e ele não acertou. Então o esquilo desceu ali, e ele ficou com a espingarda descarregada, e comecei a ir pela colina. Eu me virei para esse lado, comecei a descer assim do outro lado com o rifle 22 e as balas uniam perto de mim. Eu disse, opa, estou no lugar errado. Então, me virei e fui rio abaixo e pensei, irei por aqui. Lá na estrada, uma estradinha, algo atraiu minha atenção. Quando voltava para ir ao lado direito, estava lá no chão um maço de cigarro jogado. Quando os esquilos estavam indo lá no meio dos arbustos, e peguei esse maço, e parecia, perdão, nunca peguei isso, mas peguei, porque, para começar, não gosto do cheiro desse tipo de coisa. E dizia ali, o filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. Olhei para isso e pensei, o filtro do homem que pensa? Pensei, se ele pensasse, um homem pensasse, não fumaria de jeito nenhum. Como poderia o filtro de um homem que pensa? Um homem que pensa não fumaria de jeito nenhum? Isso mesmo. Agora pensei, como isso é enganador. Agora, aquela companhia de tabaco deve ser americana. E se víssemos nossas policies, estaríamos trabalhando para ajudar uns aos outros, se tivesse algum sentimento um para com o outro, mas quão hipócrita. O motivo por eu nunca chamar a empresa de cigarros é porque teria algumas coisas más para dizer a respeito deles. E um homem que pensa jamais ia querer fumar, mas como o povo americano caiu nisso e pensam que é maravilhoso. Agora, não se pode, pergunte a qualquer cientista, não se pode fumar sem ter o alcatrão. E se houver uma manchinha de fumaça saindo, isso é alcatrão. E não se pode pegar a fumaça sem ter o alcatrão, de jeito nenhum. Mas, contanto que você consiga qualquer tanto de fumaça, você está contraindo câncer, nicotina. E comigo no ano passado, um ano antes, creio que foi a feira mundial, e Neil Brenner estavam ali fazendo demonstrações com cigarro e colocavam o cigarro assim no pedaço de mármore. Aquele médico ali pegava o algodão, punha ali a nicotina, punha nas costas de um rato branco, colocava na gaiola e em cada 7 dias tiravam. E aquele rato estava tão cheio de câncer que nem conseguia andar por causa da nicotina tirada do cigarro. Então ele disse, sabem, dizem que você pode usar um filtro, mas não se pode ter um filtro, qualquer filtro que tire a nicotina, tira a fumaça, porque você tem de ter fumaça ou alcatrão, e isso gera o câncer. Então ele passou aquilo através da água, e toda vez que você usa esse filtro, e não importa o que você coloque, dizem, eu não inalo, podem dizer, mas eles põem na boca ali e depois cospem fora. Então ele pegou aquilo, enrolou, colocou debaixo de algo lá e mostrou que continuava sendo câncer. Vai direto para a garganta, não importa o que você faça, continua a ser morte. Então, pensar que uma companhia de cigarros enganaria o suficiente o seu próprio povo, e como um abutre vivendo da sua própria espécie, ganhando dinheiro, vendendo morte para o país, para os jovens, e acabam morrendo. O filtro do homem que pensa, mas o gosto do homem que fuma. Você tem que fumar para conseguir esse gosto. Um homem que fuma diz, no entanto, as pessoas caem, aceitam isso.
Agora, é somente para enganá-lo. Vejam, é o diabo, não importam com a sua vida, não tem amor por você. Eles vendem isso só para verem você morrer, contanto que eles ganham dinheiro. É como a política e guerra, não acredito em guerra. Não creio, jamais deveríamos ter guerra. Creio no grande reino de Deus, que a grande civilização será trazida sob seu grande domínio. Nunca haverá guerra. A nação não se levantará contra a nação. Todas estarão em paz, paz eterna. Então, esse tipo de civilização traz guerra. Quanto mais civilizados, mais guerra temos. Um tenta ser mais civilizado que o outro e mais faz mais guerra. Entende? E veja esta civilização. Uma pessoa faria uma coisa assim. E a única coisa que faz é apenas para enganá-lo, para comprar mais cigarros. Pois se um homem que fuma cigarros, eu creio que isso é do diabo e é a nicotina do demônio no homem ou na mulher. E se um cigarro satisfizesse aquela nicotina diabólica, deixaria de perseguir com um só cigarro, mas você pega um filtro e você deixa um terço daquela fumaça para trás e um terço da nicotina, então, através disso, e precisará de 3 cigarros para suprir aquilo e você fumará 3 por 1. É somente um engano, um truque, um engano para tentar vender mais cigarros. Podem vender mais assim do que deixar o homem fumar o seu fumo com cachimbo e seu cigarro. Agora, isso é do demônio. Eu estava lá parado e olhando para isso, pensando o quanto aquilo era enganoso, e veio a pergunta. Olhei para o maço de novo e parecia que algo me disse, mas o slogan está certo. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Isso veio a mim, que tal engano também no campo natural, que está no tabaco, é mais ou menos como é nas igrejas hoje. Estão vendo? Um engano. Acontecerá que todo mundo se torne uma grande decepção que, na verdade, o que é verdade e o que é certo, até mesmo na política e socialmente, na escola, em tudo, se tornará um engano. Um jovem estava me dizendo outro dia, estava indo para um acampamento do exército e um soldado jovem pego por um tanque, seus pulmões, estômago, tudo perfurado, foram ao hospital, tinham 3 ou 4 médicos lá em fila e todos de pé em fila e 2 ou 3 soldados segurando seu amigo lá, que mal podia respirar, todas as vezes que respirava, parecia que a costela espetava seus pulmões. Dava hemorragia interna e deixaram aquele jovem lá de pé, na fila, bem atrás, e alguns rapazes iam na frente com pouca coisa como dor de ouvido, e depois de um tempo, um coronel veio com uma criança que tinha bolhas, ou seu filhinha, na mão, e pararam aquela filha para colocar o filho do coronel ali na frente, sofrendo, e o outro rapaz morrendo. Oh, se aquele coronel fosse um genuíno, com amor por seu irmão, ele teria dito, este rapaz aqui, tragam-o na frente rapidamente, façam algo, mas cada homem quer mostrar sua autoridade. Agora, nem todos são assim, nem todos. Mas há muitos assim, muitos. Mas o homem, a única coisa que ele estava pensando era em seu próprio filho que tinha bolhas na mão, não pensando a respeito daquele rapaz lá, todo quebrado. E o próprio tanque, talvez o moço, talvez se salvaria algum dia. Mas, vejam, eles não param para pensar só em si. O filtro do homem que pensa. Olhei para isso e pensei, é como a denominação de hoje. As igrejas que temos, cada uma tem seu próprio filtro. Tem seu próprio filtro. Deixam passar só o que querem e filtram o que não querem que entre.
E eles pegam esse próprio filtro para satisfazer os incrédulos que estão ali. Pegam isso, não importa o que seja,